Bom dia, minha gente. Quem está feliz no retiro espiritual, diga feliz sábado. Olha, eu trouxe o repórter da Missão para Amapá para estar aqui com a gente. É o Léo. Fica em pé aí, Léo. E ele quer tirar aqui uma boa foto para a gente dizer que o retiro de vocês está legal. Eu tenho uma sugestão para vocês. Aquele nosso grupo que está lá mais distante, se vocês preencherem essas cadeiras vazias aqui, a foto vai ficar melhor. Então, só depende de vocês, se querem nos ajudar a tirar uma foto linda e divulgar o nosso retiro. O pastor Nilson, ele está visitando outros retiros do distrito, mas ele me falou que o ano que vem vai conversar com vocês para fazer um retiro grande, bonito, todo mundo junto. É uma boa ideia? É ótimo, né? Ontem eu estive no retiro do UNA, todas as igrejas juntas, ali em Benfica, um lugar lindo. Hoje à tarde eu vou estar no retiro da Cidade Nova 4, distrito de Nova Esperança. Amanhã eu vou estar no retiro de ABBC. E assim nós estamos espalhando por aí. Quando eu era garotinho aqui em Belém, eu amava demais os retiros espirituais. A minha igreja todos os anos fazia retiro espiritual lá no Mosqueiro. Não tinha ponte ainda, atravessava de balsa, não tinha carnaval lá. Era um lugar maravilhoso para o retiro. E aquilo marcou a minha vida, porque a gente ficava junto, comia junto, brincava bola, tomava banho, brincava dominó, todas essas coisas juntos, e a gente saía dali mais irmãos do que antes. Que companheiro é quem come do mesmo pão. E vocês estão juntos aqui comendo o mesmo pão, ontem, hoje, amanhã, até que dia? Até terça-feira à noite? Até terça-feira à tarde. É legal, prepara para passar uma eternidade juntos, amém? Muito bem. Léo, cadê você, Léo? Conseguiu boas fotos? Tá aqui, ainda tem algumas cadeiras vagas aqui na frente, não sei o que eu faço aqui para ficar melhor, viu? Ficou aqui umas 5 cadeiras vagas aqui, se tivesse um jeito de melhorar essa foto aqui. Léo, tu tira de frente, depois tu tira de trás. Esse é um dos retiros da Cidade Nova 5, Cidade Nova 5, Cidade Nova 2. Duas igrejas juntas aí, se irmanando aí nesse retiro. Bem, antes da mensagem de hoje, eu queria contar para vocês uma história que aconteceu na minha família e que foi conhecida no Brasil inteiro. Minha irmã, chamada Heloísa, ela namorava um acadêmico de medicina. E se tornaram noivos, e quando eles já estavam para casar, e ele já estava para se formar, minha irmã fez uma coisa que muita gente falou para ela que foi uma bobagem, foi uma besteira dela, um erro dela. Sabe o que ela fez? Ela terminou o noivado. Como você tem coragem de terminar o noivado? Daqui a tantos meses ele é um médico, como é que você desfaz o casamento com um médico? Todos acharam que ela fez um péssimo negócio, mas ela fez isso porque o médico já não ia mais à igreja, poucas vezes ia à igreja, e ele já estava mais fora do que dentro do caminho do Senhor, e ela não quis arriscar a vida dela dessa forma. Eu acho que ela fez uma boa decisão, porque depois ela foi para os Estados Unidos e casou com um pastor nos Estados Unidos, e ele trabalha na região de Washington e mora até lá hoje, servindo ao Senhor fielmente. Então acho que ela fez uma boa decisão, em todo sentido. O nome do noivo dela era Ilner, acadêmico de Belém, no Hospital Adventista de Belém. Quando se formou, ele se tornou um bom médico, casou com uma pessoa de fora da igreja. Ele ficou completamente fora da igreja. Ele foi criado num lar adventista, um lar bem cristão, mas deixou completamente a igreja. E mudou-se para Manaus e foi um médico de referência em Manaus. Um dia ele tratou uma pessoa, um empresário muito forte do Acre, Rio Branco, e quando ele tratou que a pessoa sentiu-se bem para voltar para Rio Branco, a pessoa disse: doutor, me acompanhe até Rio Branco, os dias que você vai ficar, que você vai gastar, eu vou lhe pagar melhor do que você trabalhando aqui em Manaus. E pagou muito bem, e ele acompanhou o empresário. Então, quando ele estava no aeroporto de Rio Branco para pegar o avião de volta para Manaus, um amigo dele apareceu: doutor Ilner, o que o senhor está fazendo aqui? Note, eu só estou contando o nome dele porque a história dele saiu em várias revistas da Igreja Adventista. Então já é alguma coisa pública, por isso estou tornando público mais uma vez. Eu vim deixar um paciente aqui, mas já vou voltar para Manaus. Doutor Ilner, eu também vim deixar algumas pessoas aqui que fretaram meu avião, era um piloto, dono do avião, e estou voltando sozinho para Manaus. Me acompanhe.
Não, mas a minha passagem já está tudo certo para pegar o voo. Não, mas você usa essa passagem em outra viagem. E assim vamos conversando juntos, nós somos amigos. E assim aconteceu. Isso era logo depois do almoço. E o nome do dono do avião era Fernando. E o Fernando disse, olha doutor, nós vamos chegar em Manaus por volta de 5 horas da tarde. Vai ser uma viagem tranquila. E aí começaram a viagem. E chegou 5 horas da tarde e Manaus não chegou. Então o piloto falou assim para ele, doutor, é a primeira vez que eu tenho problema com a minha bússola. Eu nunca tive problema antes. Naquele tempo não tinha GPS ainda, que é mais seguro. E por isso nós não chegamos exatamente em Manaus. Mas o senhor fica tranquilo que daqui meia hora mais ou menos vai escurecer. E Manaus é uma cidade muito grande e a gente vai ver o facho de luz de Manaus no meio da selva. Então o senhor fique tranquilo. E a nossa gasolina dá para voar tranquilo até 9h30 da noite. Mas quem disse que ele ficou tranquilo? Puxa, se ele não achar Manaus, eu vou cair nessa selva, vou morrer. Pode ser que este seja o último dia de vida que eu estou tendo. Bem, mas ele esperou, daqui a pouco escureceu, e escureceu mais, ficou completamente escuro, era uma noite sem lua, totalmente escuro, era mais fácil aparecer Manaus. E cadê Manaus? Nada de luz de Manaus. Então o piloto, o Fernando, disse assim, doutor Ilner, a coisa está mais feia do que eu imaginava inicialmente. Porque Manaus está muito mais longe do que eu imaginava. Porque se Manaus estivesse pelo menos a tantos quilômetros, a luz apareceria. Mas como não apareceu, Manaus está muito mais do que esses quilômetros aí. Doutor, você me perdoe, você já podia estar em casa com a sua família. Mas porque você atendeu o meu conselho, você está aqui. Não, Fernando, você não queria fazer isso propositalmente, são fatalidades. Doutor, a nossa gasolina vai durar até 9h30, então 9h30 o avião vai cair. E aí então ficou bem claro para ele que ele tinha poucos minutos de vida. E nesses poucos minutos, como que um filme na sua mente, voltou toda a sua vida, criado na igreja, menino na igreja, na escola adventista, depois retiros de carnaval, retiros espirituais, depois a vida acadêmica, finalmente ele deixando a igreja. Se vou morrer, perdi hoje. Que situação a minha. E aí ele fez uma oração, coisa que não fazia há vários anos. Senhor, eu não estou preparado para morrer. Se eu morrer hoje, eu sei que eu vou morrer perdido. E eu vou te fazer um pedido. Eu vou pedir que o Senhor faça um milagre, porque só tem uma maneira de escapar aqui hoje, se for um milagre. Que o Senhor me salve. E se o Senhor fizer isso por mim, eu prometo que eu vou voltar para os teus caminhos. Me dê mais uma chance, Senhor. Então os homens não tinham muito o que conversar um com o outro, acabou o assunto. E o piloto falou o seguinte, olha doutor, eu estou voando o mais alto que for possível. E quando acabar a gasolina, nós teremos ainda 5 minutos até bater embaixo na selva. Por volta de 9h30, o motor começou a ratear, era a falta do combustível. De repente parou completamente. Um silêncio, só ouviu o barulho do vento batendo nos flaps do avião. Ninguém tinha coragem de falar nada. E de repente um barulho muito grande e tudo se apagou. Mais tarde ele recobrou o sentido e viu que estava vivo, uma boa notícia. Aí ele passou a mão no seu corpo para ver como é que estavam os braços, as pernas. Não tinha nada quebrado, exceto 2 costelas que estavam quebradas. E ele viu que o avião estava suspenso nos galhos de uma árvore, porque o farol estava aceso e iluminava várias folhas, vários galhos ali na copa daquela árvore. E ele chamou o colega dele, Fernando, Fernando. Mas o Fernando não respondia. Então ele procurou o braço do Fernando para sentir os sinais vitais no pulso do Fernando. E ele percebeu que pulsava. Então o Fernando estava vivo. Ele pensou, bem, eu vou esperar amanhecer o dia para ver o que eu posso fazer. Quando o dia amanheceu, ele não estava tão longe assim do chão, então com muita dificuldade ele conseguiu tirar o Fernando, carregar o Fernando e botar no chão. E percebeu que o Fernando estava em estado de coma, mas estava vivo. Os sinais vitais, a pulsação estava acontecendo. E ele ficou cuidando do Fernando ali. Aí ele se ajoelhou, coisa que não fazia muito tempo se ajoelhar, e disse, Senhor, o Senhor me salvou, muito obrigado. Eu sinto dores, mas é suportável, foi só as costelas que quebraram. E eu agora peço que o Senhor me ajude a sair da selva, porque não vai adiantar nada eu estar vivo dentro da selva.
E ele ficou ali 3 dias. Enquanto o Fernando respirou, ele ficou ali. Aí quando o Fernando morreu, ele disse, bem, amanhã bem cedo eu vou sair. E ele fez uma oração de novo. Senhor, o Senhor me salvou. Mas vou lhe pedir uma coisa. Não deixe aparecer onça, cobra. Eu tenho medo de tudo isso aí, Senhor. Não deixe, eu lhe peço tua ajuda. E todos os dias que ele passou na selva, ele não viu onça, nem viu cobra. Milagre. Amém. Então, no dia seguinte, bem cedo, ele saiu caminhando. Na direção que ele achou que era mais correta para sair dali. E andou horas e horas e andou o dia inteiro. De repente, ele tomou um susto. Que inesperadamente, ele apareceu diante do avião. Puxa, mas eu pensei que estava em linha reta e vim dar em cima do avião. Como é que eu vou me escapar assim? No dia seguinte ele saiu de novo, andou aquele dia, andou o segundo dia. E no terceiro dia, outro susto. Apareceu o avião de novo. Você não acredita? Eu estou andando em círculo. E hoje a ciência já sabe, quando você se perde no mar ou na selva, existe um mecanismo nosso, inconsciente. Autonomamente ele faz você andar em círculo. Isso já existe aqui dentro gravado. Como é que ele comia? Ele bebia água, ele pegava brotos de palmeiras assim novas, e os brotinhos são moles, dá para comer. Às vezes aparecia alguma frutinha e assim ele se alimentava. Não era muita coisa, mas ajudava um pouco. Então no próximo dia ele saiu caminhando. Se eu não posso aparecer de novo na frente desse avião. Enquanto ele bebia água de um regatozinho de água, aí ele teve uma ideia. Por que eu não sigo esse regatozinho? Pode ser que esse regatozinho... Primeira coisa é que esse regatozinho não vai voltar para o avião. Segundo, pode ser que esse regatozinho deságua no igarapé. E que esse igarapé deságua no outro igarapé e finalmente chegue no rio. E aí fica mais fácil para mim. E aí ele foi seguindo aquele regatozinho. E realmente ele entrou no igarapézinho maior. E mais tarde, no outro igarapé maior. E mais tarde saiu no grande rio Amazonas. Mas isso já era quase um mês na selva. As unhas grandes, cabelos, barba crescida, magro, chega. Era difícil segurar a roupa. E quando ele chegou na praia do rio Amazonas, ele já quase não tinha forças mais. Mas ele se animou porque vinha um barco, com aquele barulho característico do barco motor. Então ele se levantou e agitava os braços. E ele viu que o barco passava na frente dele. E o timoneiro olhava para ele, mas não parava o barco. E o barco passou e foi embora. Ele entrou em desespero. Não acredito que o Senhor me salvou para morrer agora na praia, Senhor. Como é que pode isso? Ele se jogou na areia, começou a chorar. E lá dentro do barco houve uma conversa entre 2 homens, o piloto e o motorista. Quem cuida do motor é chamado de motorista. É que o motorista foi lá para frente assim: ei, você viu aquela pessoa lá agitando, acenando os braços? Eu vi. E por que você não parou? Você é doido? Você não sabe que tem ratos d'água, que são os piratas que fazem mal para a gente? Rapaz, você não ouviu falar que caiu um avião faz alguns dias atrás? E se foi alguém desse avião? Eu disse, não, já faz quase um mês, isso é impossível. Não é não. Mas você tem que voltar, você tem que estar lá com ele, vamos lá, vamos, tal. Tanto insistiu que ele resolveu voltar. E aí quando o barco fez a curva, que ele viu o barco fazendo a curva, aí o coração dele acelerou. O barco encostou, foram até ele, e ele contou a história dele, que tinha sobrevivido ao acidente de avião. Pegaram ele, carregaram até o barco, levaram à próxima cidade, chamava Tefé. Lá botaram ele num avião que foi para Manaus. Em Manaus ele foi tratado, recuperou tudo que precisava. E quando ele recebeu alta, a primeira coisa que ele fez, visitar a igreja adventista da Cachoeirinha em Manaus. Foi bem recebido na igreja, mas ninguém conhecia ele. Ele disse, olha, eu queria contar a minha história. Aí contou na escola sabatina. Aí o professor da escola sabatina contou ali para o pastor. Imediatamente contaram para a igreja toda. E ele disse, irmãos, hoje é a minha volta para nunca mais deixar o caminho do Senhor. Amém. Foi uma comoção na igreja. Isso foi na década de 70. O ano passado saiu na sessão da revista adventista, Dormiram no Senhor, o nome dele, Dr. Ilner. Morreu fielmente servindo a Cristo Jesus. História linda, maravilhosa. Por que eu estou contando essa história para vocês, jovens? Lembra do regatozinho de água? Leia comigo João capítulo 4.
Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 4, verso 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. Jesus diz que cada pessoa que sinceramente recebe a água da salvação, ele também se torna uma fonte desta água para outras pessoas. Ou seja, quem recebe a salvação passa a ser agora alguém que oferece a salvação para outras pessoas. Lembra da história do regatozinho? Por mais que seja você um regatozinho, pouca água, mas se alguém seguir esse curso de água, vai chegar a um curso maior, que pode ser o pastor da igreja, um outro curso maior, pode ser um grande pastor, até que encontre o rio da vida, que é Cristo Jesus. Amém. O que significa isso? Que cada filho de Deus é um missionário. E nós estamos aqui na Missão Pará Amapá com 3 meses de experiência em total envolvimento dos membros. Quantos aqui são batizados? Deixa eu ver as mãos. Então o projeto é esse, que cada um de vocês que foi batizado, cada um de nós, estejamos envolvidos fazendo o trabalho de Deus. Já foram 5 sábados. Vocês estão ligados nisso aí? Está acontecendo na sua igreja? Quantos já viram isso na sua igreja? E agora é o 6º sábado. Qual é o assunto do 6º sábado? A volta de Jesus. Uma das crenças fundamentais da igreja adventista do 7º dia. Sabe que o verso mais conhecido da Bíblia é João 3,16. Você sabia? E qual é o segundo verso mais conhecido da Bíblia? É João 14, verso 1 a 3. Eu acho que vocês sabem de cor aqui. Vamos dizer juntos que é o assunto de hoje. Aquela história foi só a introdução. Mas o assunto de hoje é a volta de Jesus. Cada retiro, cada igreja, o assunto hoje é a volta de Jesus. Então vamos relembrar esse texto adventista. Se você não lembra, pode abrir a Bíblia. João 14, 1 a 3. O que diz lá? Não se turbe. Mais forte. Virei outra vez. Que mais? Para que onde eu estou, estejais vós também. A parte de destaque é a parte que ele diz, virei outra, que foi a história da professora Elma aqui para as crianças. Virei outra vez. Então eu queria perguntar para você, faz quanto tempo que Jesus disse isso? 2000 anos. Será que ele vai voltar mesmo? Vai ou não vai? Mas já faz tanto tempo ele não veio ainda. Será que ele vai voltar mesmo? Vai ou não vai? Claro que vai. Está escrito ou não está? E se está escrito é verdade ou não é? Claro que sim. Um dia um advogado estava lá no tribunal representando o seu cliente e o cliente não apareceu. E o juiz ficou enfurecido. Por que o fulano de tal não está aqui? Seu advogado tem alguma coisa a falar sobre isso? Sim, senhor, seu juiz, eu tenho 2 coisas a falar. Em primeiro lugar, é que meu cliente morreu ontem. Em segundo lugar, o juiz disse, para, não precisa mais nada, não fala mais nada. Se ele morrer, não precisa falar mais nada. Querido, se Jesus disse, eu voltarei, não precisa falar mais nada. Se ele falou, ele é de palavra, ele é fiel. E Jesus voltará, quer você queira ou não queira, ele voltará. Voltará ou não voltará? Quer você acredite ou não acredite, ele voltará. Voltará ou não voltará? E quer você se prepare ou não, ele vai voltar. Vem ou não vem? Vem. E esse assunto aparece em toda a Escritura Sagrada. Um grande pastor chamado Dwight Moody, ele dizia, olha, mais de 2.500 vezes a Bíblia fala na volta de Jesus. Ou seja, de cada 11 versos da Bíblia, 1 é sobre a volta de Jesus. Amém? Então vamos relembrar alguns desses textos. Eu gosto muito aqui no Antigo Testamento do Salmo 50. Procure aí comigo. Salmo 50, do verso 1 em diante. É um dos belos textos do Antigo Testamento sobre a volta gloriosa de Jesus. E veja como a descrição é gloriosa mesmo. Olha o que diz aí. Fala o poderoso Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece quem? Deus. Vem o nosso Deus, e não guarda o quê? Silêncio.
Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, que comigo fizeram aliança por meio de... Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Agora, no Novo Testamento, um dos textos que destaca bastante sobre esse assunto é Tito, capítulo 2 e o verso 13, que diz que a vinda de Jesus é a nossa bendita esperança. É a grande esperança do cristão. Realmente é a esperança que invade o nosso coração. Agora, pouco tempo depois que Jesus disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, eu virei outra vez. Aconteceu o que está em Atos capítulo 1, verso 9 em diante. Leia comigo. Atos capítulo 9, melhor, capítulo 1, do verso 9 em diante. Esse é um dos textos clássicos sobre a volta do Senhor Jesus. O que diz aí para nós? Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, do modo como viste? Então os anjos disseram para eles, olha, Jesus prometeu que vai voltar. E assim como ele subiu ao céu, ele vai voltar. Ele vai voltar da mesma maneira que ele subiu. De que maneira ele subiu? Ele subiu visivelmente. Então ele vai voltar da mesma maneira, visivelmente. Ele subiu pessoalmente. Então ele vai voltar pessoalmente. Ele subiu audivelmente. Então ele vai voltar audivelmente. Isso é muito importante, cada adventista enfatizar e impregnar na sua mente, seu coração. Porque o mundo cristão hoje tem ideias muito equivocadas. Por exemplo, os nossos queridos amigos Testemunho de Jeová dizem que Jesus já veio em 1914. E diz que o sinal que ele veio é que houve a Primeira Guerra Mundial. E os nossos irmãos evangélicos dizem, não, Jesus não veio em 1914, mas ele está para vir. Só que quando ele vir, só os crentes é que vão ver. Só quem tem o olho da fé é que vai ver. Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus, alguns textos conhecidos por nós. Por exemplo, Apocalipse 1, verso 7. Então vamos ler juntos aí, Apocalipse 1 e o verso 7. É um texto muito adventista esse aqui. Quem achou, diga amém. O que diz aí? Eis que vem com as nuvens e todo olho, até mesmo quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então veja só, eu li isso aqui uma vez para um testemunho de Jeová, e disse, não meu filho, Jesus não veio em 1914. Aqui está dizendo que todo olho o verá. Olha como é clara a palavra de Deus. Sabe o que ele me disse? Não, aqui é só o olho da fé. E em 1914, quando ele veio, quem tinha o olho da fé, viu que Jesus já está nesse mundo. Aí eu tive que dizer para ele, não, meu amigo, você está equivocado. Não é o olho da fé, não. Aqui é todo olho mesmo. Sabe por quê? Aqui diz que todas as tribos da terra se lamentarão. E todas as tribos da terra não têm o olho da fé. Aqui mostra que vai ser algo universal. A pessoa que tem olhos vai ver o Senhor Jesus voltar. Agora, alguns textos mais claros ainda para nós. Mateus capítulo 24. Abra aí conosco, Mateus capítulo 24. Isso aqui são textos da lição que você vai passar essa semana, por isso estamos enfatizando. Mateus 24, verso 30 e 31. O que diz aí? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra. Quem, minha gente? Brasileiro, japonês, americano. Todos os povos da se lamentarão. E o que mais? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com muito poder e muita glória. Então aqui diz que todos os povos da terra verão. Está muito claro para nós? Todos os povos da terra verão. Quem são os povos da terra? São muitas etnias. Aí você pode falar de japonês, chinês, coreanos, americanos, alemães, brasileiros, uruguaios, paraguaios. Todos os povos da terra verão.
Então essa teoria que só os olhos da fé vê é uma teoria furada. E Mateus 25:31 é um verso interessante também. O que diz o verso 31? Aí pertinho, Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A informação aqui que acrescenta é que ele virá com todos os seus anjos. Sabe, quando Jesus nasceu lá em Belém, alguns anjos vieram e formaram aquela estrela que indicava a manjedoura. Ellen White diz que aqueles anjos formavam aquela estrela que guiou os magos. Só que quando Jesus vier agora, todos os anjos vão acompanhá-lo. Já imaginou todos os anjos vindo com Jesus? Vai ter mais anjos aqui do que nuvens num dia de inverno como hoje, que está nublado. Tudo coberto de anjos. Vai ser uma capa de anjos em cima da terra. Anjo, 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 anjo para todo lado. Todos os anjos. Será que vai ficar algum anjo lá no céu? Não, todos os anjos, nenhum quer perder esse momento glorioso de Jesus buscando seus filhos fiéis que creram na sua vinda e permaneceram com Jesus até o fim. Todos os anjos. E sabe o que vai acontecer lá no céu? Apocalipse 8, verso 1 diz. Alguém já leu Apocalipse 8, 1? Então, houve silêncio no céu por quanto tempo? Quase meia hora. Você sabe que em profecia, um dia é igual a quê? É igual a um ano. Portanto, se um dia é igual a um ano, então 24 horas é igual a um ano. 12 horas é igual a 6 meses. E se você for diminuindo até chegar meia hora, você vai ter uma semana. Uma semana de silêncio lá no céu, porque os anjos não estarão louvando lá, mas estarão junto conosco louvando a Jesus aqui nesse planeta. E aí nós seremos levados com Jesus para uma viagem sideral, uma viagem espacial. Vamos passar pelos 3 céus, vamos passar pelas constelações. E agora não li em lugar nenhum, mas eu imagino comigo que várias pessoas que viveram conforme a luz que eles tinham, por isso estarão com Jesus lá no céu. Mas antes de chegar no céu, vão passar um 7º dia aí por algum lugar, guardando uma vez o sábado antes de chegar lá no céu com Jesus. Muito bem, o que mais a palavra de Deus nos ensina sobre esse assunto tão extraordinário para nós? Segundo Tessalonicenses 2, o verso 8, vocês conhecem esse texto, mas vamos abrir juntos lá. Segundo Tessalonicenses 2 e o verso 8. O que diz aqui para nós? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua... Olha, quando Jesus vier, os ímpios vão olhar para Jesus e não suportarão. E eles vão morrer, não é o fogo de castigo dos ímpios, porque o fogo é lá no dia do juízo ainda, mas é a luz de Jesus que é consumidora para eles, tira a vida deles aquela luz. E essa mesma luz que tira a vida deles, o que faz com os filhos de Deus? 1 Coríntios 15. Leia comigo 1 Coríntios 15, e nós vamos relembrar essa esperança evangélica maravilhosa. 1 Coríntios capítulo 15. E nós vamos ler a partir do verso 51. Olha o que diz aí. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer. Mas transformados seremos quantos? Todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Então, meus queridos, quando Jesus aparecer, quem morreu na esperança da volta de Jesus, ressuscita incorruptível, perfeito. E os que estiverem vivos, que seremos nós, se ele vier hoje, a gente vai estar vivo, a semana que vem, creio que vamos estar vivos em nome de Jesus. E diz aqui que nós seremos o quê? Transformados. E quanto tempo vai demorar isso? Então abre e fecha seu olho rapidinho. Quanto tempo gastou? Um instante. É aquele momento que você olha para Jesus e dá uma piscada. E nessa hora, estou vendo alguns carequinhas aqui, não é? Não é, Vicente? Nessa hora aparece uma cabeleira maravilhosa na cabeça do Vicente ali. Estou vendo essa minha irmã aqui de cabecinha com alguns cabelos brancos. Como é seu nome, irmã? Cacileia. E nessa hora,
os cabelos dela ficam negros, como foi aquela garota de 15 anos. Nesta hora, em um abrir e fechar de olhos, então isso aqui vai virar um tanquinho, viu? Vai acabar essa protuberância toda aí. Vai ser uma transformação. Quantos acreditam, meus irmãos? Amém. Agora veja só, a teoria evangélica mais em voga por aí é que quando Jesus vier, somente os crentes vão ver Jesus. E eles serão arrebatados e os outros ficam aqui. E tem um filme aí que eu espero que você não tenha assistido e nem assista. É até perigoso mencionar o nome, porque talvez alguém tenha tentado assistir, deixado para trás. Que diz que o cristão está dirigindo o carro e aparece Jesus, ele vê Jesus e é arrebatado. E o carro dele agora sai correndo sem motorista, sai batendo nos outros carros por aí. Que o outro piloto é cristão, ele é arrebatado e aquele avião dele então cai lá na terra e mata todo mundo. Uma confusão. E para evitar essas heresias que estão por aí, eu queria que você lesse aqui um texto muito claro, Mateus 24, verso 27. Mateus 24, verso 27. Mateus 24, verso 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ver a vinda do Filho do... Agora espera um pouquinho aí, deixa aberto aí que tem mais coisa. Primeiro que aqui está dizendo que a vinda de Jesus não é secreta só para os cristãos, só para os crentes. Por que não? Porque o relâmpago não é uma coisa secreta. É impossível alguém dizer para você, olha, deu um relâmpago ali, eu estudei ciência e eu vi, mas você não estudou, você é ignorante, você não viu. Não, é uma coisa pública. Quem estudou a volta de Jesus vai vê-lo voltando, quem não estudou vai vê-lo também. É algo público. Mas o verso 28 confirma mais ainda. Olha o que diz o verso 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os... Sabe o que está descrevendo? Que no dia da volta de Jesus, ficarão só cadáveres aqui. Porque os bons serão transformados e levados para o céu. E aqui não ficará ninguém para ter uma segunda chance. Ninguém será deixado para trás. Vai ficar só cadáveres com urubus, com abutres, aqueles pássaros que comem pessoas mortas, cadáveres. Ficou claro para você? Ninguém vai ficar para trás. E aí então, meus queridos, vai se cumprir Apocalipse 11, verso 15. Olha que texto e promessa tão linda. A promessa aqui da palavra de Deus e do último livro, que é o livro das últimas coisas, Apocalipse 11, o verso 15. Marque na sua Bíblia esse texto porque é muito precioso sobre a volta de Jesus. O sétimo anjo tocou a trombeta. Estou lendo certo? Certo. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu, e ele reinará pelos séculos dos... Então agora, meus queridos, o reino de Deus estabelecido para sempre. Hoje já existe o reino de Deus em forma de reino da graça, que está apenas em nosso coração. Mas nesse dia o reino de Deus de forma gloriosa, o reino da glória pelos séculos dos séculos. E aí não terá mais Dilma, Luiz Inácio Lula da Silva, Temer, ou estão dizendo por aí que o próximo vai ser esse tal de, como é que chama mesmo? Bolsonaro, né? Não, agora o reino está na mão do Senhor Jesus. Amém. Será que vai ter fila de SUS? Será que vai ter briga para aposentadoria? Não vai ter essas pendências todas aí. Porque agora o Senhor Jesus é que vai estar aqui e reinará para sempre. Amém. Por que Jesus vai voltar, meus irmãos? Porque o mundo está chegando numa situação que não vai ter mais saída. Se você está achando o mundo hoje muito difícil, ele está muito mais difícil que alguns anos atrás. E daqui mais alguns anos estará muito mais difícil do que hoje. E por infelicidade, eu e você moramos numa cidade que tem seu lado bom, mas tem um lado muito triste. Recentemente foi dito que Belém do Pará é a cidade mais violenta do mundo. As pessoas são assaltadas, são estupradas. A nossa cidade está com essa triste estatística. Então, a intervenção de Jesus na história é para resolver o problema da impureza, da imoralidade, degeneração da família, da moral, degeneração de tudo. Tudo está decadente.
Você vê que a corrupção já é uma questão generalizada, uma questão sistêmica, faz parte de tudo. E vocês acham que os próximos vão resolver esse problema? Só tem um próximo que vai resolver esse problema. Como é que chama ele? Jesus Cristo. Esse é o único que tem a capacidade de resolver tudo isso aí. E agora a grande pergunta: quando virá Jesus? Quando virá? Marcos 13:32 tem a resposta que muitos estão procurando. Quando voltará Jesus? Que dia vai ser isso? Marcos 13, verso 32. Eu acho que você sabe de qual é esse texto, não sabe? Alguém poderia dizer o que está lá em Marcos 13:32? Bem, então o jeito é a gente ler mesmo. Vamos ver juntos lá. Marcos 13, verso 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, quem sabe? Ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o... Por que Deus não deixou nas profecias um enigma para a gente descobrir o dia da sua vinda? Tipo assim, 1º de janeiro do ano 2020. Por que Deus não fez isso, queridos? Simplesmente porque Ele ama você. Se Ele fizesse assim, ia ser pior para você e para mim. Eu era um garotinho aqui em Belém, e minha mãe trabalhava no hospital onde o Wagner trabalha, Hospital Adventista. Minha mãe era enfermeira. E eu saía do Grão-Pará 11h30 todos os dias. E eu morava ali pertinho, uma quadra do Grão-Pará. E eu tinha que chegar em casa, e com apenas 12 anos de idade, eu tinha que fazer o almoço todos os dias. Eu era o mestre cook, eu era o cozinheiro, o chefe. E minha mãe dizia: meu filho, você tem que fazer o almoço até 12h30. Porque a tua irmã chega da missão, precisa almoçar e depois voltar para o trabalho. E eu chego do hospital, 1h pouco eu chego do hospital e tenho que almoçar. Mas a sua irmã tem que almoçar 12h30. Eu tinha quase 1 hora para fazer o almoço. E assim acontecia. Mas quando era um dia que não tinha aula, ele dizia: puxa, mas é muito tempo. Eu tenho tempo demais. E aí ia brincar na rua. Eu gostava de brincar de peteca, gostava de brincar de papagaio, de jogar bola. E muitas vezes, quando eu olhei para o relógio, era quase a hora da minha mãe chegar. E eu corria para casa, mas não dava tempo. E chegava a minha irmã, e a minha mãe chegava, e o almoço não estava pronto. Ela me chamava lá no quartinho, pegava uma cinta, minha mãe usava muita cinta, graças a Deus. E aí tinha um acerto de conta. E doía pra caramba, viu? Às vezes até a vizinha intervia: chega, dona Elzira, já bateu demais. Eu ficava contente com a vizinha. E a vizinha não batia nos filhos. 9 filhos, todos da mesma igreja. Dos 9 filhos, 2 estão na igreja. Minha mãe bateu muito nos filhos, todos estão na igreja até hoje. Então valeu a pena. Por que Jesus não disse o dia da sua vinda? Ele nos conhece, sabe que a gente deixaria para a última hora e nos perderíamos. E agora, meus queridos irmãos, o que está faltando para Jesus voltar? Ninguém sabe o dia e a hora. O que está faltando? O último texto, Mateus 24:14. Vamos ler de novo aí? Mateus 24:14. Tem que ser lido, relido, até estar no nosso coração. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o... O que falta para Jesus voltar? O mundo precisa ficar pior do que está? Não. Precisa ter mais problemas de família? Mais problemas financeiros? Mais problemas de saúde? O que está faltando para Jesus voltar? O evangelho não alcançou todo mundo, irmãos. Ainda existem pessoas nessa cidade que não conhecem a mensagem. Existem pessoas que precisam conhecer mais do que conhecem. Conhecem superficialmente, então não conhecem o evangelho eterno. Conhecem o evangelho falsificado por aí. E nós precisamos ser a esperança para elas. Nós precisamos levar essa mensagem. Queridos, a igreja vive na expectativa dessa nuvem. Eis que vem com as nuvens e todo olho no dia que essa nuvem aparecer, que nós sabemos pela profecia, é que vai ser a nuvem da metade da mão de um homem. Isso aqui é a mão de um homem. Metade da mão de um homem é isso aqui, ó, uma nuvem pequenininha. E que essa nuvem vai ser marcante para os filhos de Deus. E aquela nuvem começa a se aproximar da terra. E nessa nuvem estará todos os anjos que Deus já fez no seu poder. Serafins, querubins, todos aqueles anjos poderosos e gloriosos. E aquela nuvem vai se aproximando. E eu estou pensando agora numa filha que perdeu a sua mãe, isso partiu o seu coração.
Mas quando aquela nuvem vem se aproximando, ela vê Jesus na nuvem, acaba a tristeza. Amém. Porque a sua mãe, que morreu em Cristo Jesus, vai ressuscitar primeiro. Amém. Eu estou pensando agora numa mãe que perdeu o seu filhinho, porque o câncer pegou aquele garoto, os médicos não puderam fazer nada por ela. E ela está em luto, está sofrendo, mas quando ela vê aquela nuvem, seu coração está fremido de alegria, porque o seu filho querido vai ressuscitar e vai estar com ela no céu. Amém. Eu estou pensando agora numa mãe cujo marido deixou para morar com outra pessoa. Deixou-a sozinha com vários filhos. E ela não sabe o que fazer da vida, não consegue nem as coisas que a família precisa, porque não tem ninguém para prover mais. Mas quando aquela nuvem se aproxima, ela sabe que é a volta do Senhor Jesus. Acabar os seus problemas para sempre, em nome de Jesus. Eu estou pensando agora num pequeno grupo lá na selva, porque perderam a condição de comprar e vender, não receberam o sinal da bênção, não pode nem comprar nem vender, por isso não tem mais propriedade, não tem mais nada. E eles tiveram lá água e pão, mas foi só água e pão mesmo, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas, mas é só pão e água, uma vida sofrida. Mas lá na selva, aguardando a volta de Jesus, de repente eles veem aquela nuvem, a nuvem se aproxima, e ouvem os anjos cantando. Esse pequeno grupo agora fica cheio de alegria, porque vai subir para o céu com Cristo Jesus. Amém. Essa nuvem vai aparecer, vai ou não vai? Vai. Quem você queira ou não queira vai aparecer, vai ou não vai? Quer você acredite ou não acredite, vai aparecer, vai ou não vai? E quer você se prepare ou não se prepare, essa nuvem vai aparecer, vai ou não vai? Mas pela graça de Deus, hoje nós podemos ainda decidir nos preparar. Hoje ainda existe esperança. E a esperança é amarmos a Jesus e levarmos a mensagem de Jesus para outros. Não tem outra maneira de estar preparado para a volta de Jesus. Você entende assim também? Você está disposto a ter esse tipo de preparo, aguardando a volta de Jesus e preparando hoje para a volta de Jesus? É a única segurança que nós temos. Quantos querem viver dessa forma até Jesus chegar? Então fique de pé agora. Fique de pé nesse momento. E eu vou pedir que a equipe missionária que está aqui comigo coloque na mão de vocês. Se alguém pensou assim, eu vou para o retiro porque lá ninguém vai botar lição na minha mão, não deu certo. Pode colocar agora. Interessante que a igreja da Cidade Nova foi a única que teve essa ideia de grampear, pelo menos que chegou até mim, né? De grampear as 3 lições. Né? Então você vai receber as suas 3 lições. Pode ser qualquer dia da semana. Ah, mas eu vou passar o retiro aqui. Você passa até terça. Mas depois na quarta, na quinta, na sexta, você pode passar com esse amigo. E passe com 3 pessoas, tá certo? Se os 3 for de uma casa só, então na hora você já está entregando as 3 lições. Já resolveu. Mas passe a lição. Faça o trabalho de Deus, que Deus vai fazer surpresa aqui no meio do seu povo. Surpresa entre nós e surpresa fora de nós, se você fizer esse trabalho, tá certo? Então aqui está a lição. Não deixe ninguém sem. Faltou? Será que faltou lição? Tem mais uma aqui para dar, se alguém está sem. Tem mais aí? Minha líder da escola sabatina, entregue para mais alguém que não tem aí. Pode entregar. E agora nós vamos fazer uma oração por essa lição, pela nossa experiência e pela necessidade de estarmos preparados para encarar essa nuvem que vai crescer e vai tomar conta da terra inteira. A nuvem gloriosa que circunda o Salvador Jesus. E antes de fazer a oração final de hoje, eu queria fazer um convite especial. Há alguém entre nós aqui que não é adventista batizado e aceite que eu ore pela tua salvação nesse momento? Eu queria te convidar, dê alguns passos aqui à frente, bem aqui pertinho. Eu queria conhecer você, queria cumprimentar também, botar a mão na sua mão e queria orar pela tua salvação nessa manhã. Então, se há alguém aqui que não é adventista batizado e veio para o nosso retiro, eu queria te conhecer e queria orar pela tua salvação. Há alguém? Então vem aqui, filha, por favor. Se você aceita que oremos pela sua salvação e quer se preparar para a volta de Jesus, vem aqui. Amém? Ela está vindo uma jovem muito simpática. Mais uma outra jovem que prestou bastante atenção. Parabéns, que alegria ter você aqui. Parece que você escolheu as moças mais belas de Belém para trazer para o retiro. Parabéns, viu? Há mais alguém aqui? Olha para o seu lado direito, esquerdo e convide esse amigo, essa amiga aí para vir aqui à frente. Esse é um convite também para você que já foi membro de igreja, por alguma razão se distanciou e precisa voltar para Jesus, voltar para os braços do Senhor. Se você quer a bênção da reconciliação, Deus preparou esse retiro para acontecer isso na sua vida. Então você poderá vir agora. E nós vamos cantar agora o hino final, que é o 134, não é isso? 134, pode colocar para nós aqui. E esse hino diz, breve virá. Aquele hino que os papagaios cantaram, lembram? Em vez de chama de papagaio, cante. Cante que isso vai acontecer. Amém. A nossa missionária trouxe lindo jovenzinho aqui. Parabéns. Deus te abençoe.
Faça como essa irmã, convide essa pessoa, venha com ela aqui à frente também. Se vocês quiserem virar aqui, o Alefa está bem aqui, ó. Vamos virar. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ide às nações e depressa anunciar, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoar, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Este será o maior dia da história, será o maior evento da história. E nós temos aqui algumas lindas crianças também, que querem a bênção da salvação, junto com essas lindas moças. E todos nós aqui sabemos que o Senhor logo vai aparecer. Essa é a bendita esperança do cristão. Estar preparado para esse dia é o assunto mais importante da nossa vida. E parabéns porque você escolheu estar no retiro, que é uma oportunidade a mais de estarmos melhor preparados. Então oremos. Nosso querido Deus, obrigado pela tua promessa linda e gloriosa de que o Senhor virá pessoalmente nos buscar aqui nessa terra. E quando o Senhor vier com todos os seus anjos, Senhor, será o maior evento já contemplado por olhos humanos. Será o maior espetáculo, o maior show da história da humanidade. Porque o grande Deus estreia para redimir, para levar os seus filhos para sempre, para morar consigo no céu. Obrigado por essa certeza, Senhor. Isso é mais certo do que a morte, porque é a maior esperança da tua palavra. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe a mim e a todos os teus filhos aqui nessa manhã, meus irmãos, para que essa esperança nunca perca o seu brilho, essa esperança nunca desvaneça em nosso coração. Pelo contrário, que elas fiquem cada vez mais fortes, mais avivadas, e assim nós possamos estar prontos para esse dia. E de modo todo especial nós queremos orar por esses jovens que estão aqui à frente. Fazem parte das novas gerações, que têm essa bendita esperança de morar no céu com o Senhor Jesus. Eu quero estender minha mão sobre eles e pedir que a tua mão que fez esse mundo, a mesma mão que vai se abrir nos céus para nos receber numa vinda linda e gloriosa, seja a mão a recebê-los, abençoá-los e salvá-los também. Escreva seus nomes no livro da vida, porque a única garantia de sermos cidadãos do céu na volta do Senhor Jesus. Abençoe a todos nós para nunca desistirmos dessa esperança, mas perseverarmos até o fim, ou até a morte, para que tenhamos a grande e final recompensa, Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um. Filhos que vieram à frente, Deus abençoe a cada um de vocês.